Então, um cartão ponto no nosso chat. A partir de agora já está liberado, para vocês colocarem o cartão ponto. Gazan, na hora que tu quiseres colocar a tua tela, fica à vontade, eu já faço a ação oficial aí. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí? Estão vendo a minha apresentação? Ainda não, Gazan. Não. E agora, estão vendo? Ainda não. Não. Zé Pedro, durante a apresentação, se por acaso caía, eu estou aqui no Moinho, me manda um WhatsApp aí. Me manda Tá, um eu te WhatsApp, aviso. tá? Porque às vezes o cara fica falando aí, não. Não, eu te aviso, pode deixar. Tá, beleza. Não está aparecendo aqui a apresentação para mim. PowerPoint não está aparecendo. Só porque ele não tá, a janela não está pegando o PowerPoint aqui. Só. Deve ser, não vai acontecer. Zé Pedro, eu vou dar a aula do celular, tá? Porque a minha conexão tá caindo. Estão me escutando? Sim, estou te ouvindo. Tá. Eu vou botar no computador aqui fixo.
Desculpe, pessoal, mas tá rodando aqui, não tá o arquivo da... Que droga isso aqui, cara. Tá abrindo aqui, pessoal, desculpe aí. Agora vocês estão vendo? Estão vendo? Agora está começando a aparecer, Gazano. Tá. Apareceu. Tá. Mil desculpas aí, pessoal, desse contratempo aí. Estou aqui com 3 computadores abertos e nenhum está funcionando. Bom, eu não sei se eu posso começar, Zé? Ou... Isso, eu só queria te apresentar tá, para todos vocês, já conhecem o Marcelo, né? Marcelo Gazano, nosso colega, pneumologista do Serviço de Pneumologia do Hospital de Clínicas, também chefe do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Hospital Moinhos de Vento, né? Um especialista nacional em circulação pulmonar, em embolia pulmonar, coordena o nosso ambulatório de circulação pulmonar também do hospital, sempre uma referência nesse assunto quando se fala em tromboembolismo pulmonar, né? Então, dando sequência das nossas reuniões e aulas de protocolo, o Marcelo vai falar conosco aí nos próximos 30, 40 minutos a respeito desse assunto tão importante para o nosso dia a dia na emergência, tá? Fica à vontade aí, Marcelo, uma boa apresentação. Tá. Primeiro, muito obrigado pelas palavras, Zé. Obrigado pelo convite para a gente poder trocar umas ideias aqui. A minha ideia, assim, é ver os pontos essenciais onde eu acho que é o gargalo, onde a gente pode melhorar a abordagem dos pacientes com embolia, tá? Então, suspeita clínica, abordagem diagnóstica, estratificação e tratamento da fase aguda. Eu vou limitar realmente o que é atendido na emergência, tá? E para lembrar o nosso protocolo aqui do hospital, e eu vou fazer um paralelo, eu vou falando um pouco do tema e depois no final, né, de cada tópico eu vou falar como é que é o nosso protocolo aqui, tá? Para lembrar então, nosso protocolo, a última versão foi em novembro de 2018, tá? E ele é válido até o final dessa semana, tá? Mas ele está relativamente bem atualizado aqui do hospital.
Teve algumas mudanças, porque o consenso novo do ESC, da European Society of Cardiology e a doença respiratória, ele foi publicado em torno de um ano depois. Aí, no final, eu vou apontar o que mudou e provavelmente no nosso próximo protocolo isso também vai mudar. Tá? Só lembrando, assim, a gente está falando da tromboembolia venosa, né? Por quê? Porque 90% dos casos vem de trombose venosa profunda, em geral proximal e femoral, raramente de panturrilha, o que a panturrilha faz é estender para femoral, e sítios menos comuns, mas também ocorrem pela invasividade mais do que a gente está, pacientes vivendo mais tempo, dos membros superiores, né? Veia axilar e subclave. A gente, quando vê os pacientes, a gente vê uma pirâmide, né? Então, na verdade, a gente vê os pacientes lá com TEP sintomática, mas o espectro da doença é muito maior. Né? Então, quando a gente pensa em prevenir essa doença, a gente tem que pensar lá embaixo da base dessa pirâmide. E a gente sabe que, do ponto de vista internacional, a incidência está aumentando muito de embolia pulmonar, como vocês veem no gráfico da esquerda. Vocês veem o meu pointer ou não? A seta? Sim. Tá. Então, como vocês veem aqui, né, a incidência em todos os países está aumentando muito, e isso muito pela questão realmente dos pacientes estão vivendo mais, a gente está sendo mais agressivo nos tratamentos, os tratamentos, então, realmente mais invasivos causam mais trombose. Apesar desse aumento da incidência, a mortalidade tem diminuído muito, porque a gente está diagnosticando mais precoce, diagnosticando melhor, tratando melhor. Né? E aqui isso é um estudo interessante, uma meta-análise de embolia em pacientes em cortes de emergência, né? Mostrando que em torno de 20% a 25% das suspeitas se confirmam. Isso é uma informação importante, porque se a gente for olhar, na maior parte das vezes que a gente pensa em embolia, não é, né? Então, de 1/4 ou 1/5 das suspeitas vão se confirmar. Então, por um lado, a gente tem que pensar que eu sempre tenho que ter um diagnóstico alternativo quando eu penso em embolia. Porque se eu vou sempre achar que é só embolia, eu vou errar em 1/5 dos casos. Por outro lado, também, a gente tem que levar em consideração se as minhas suspeitas forem muito amplas, ou seja, das minhas suspeitas eu confirmar 5%, 10%, é que eu estou pensando excessivamente. Né? Então, nos estudos, mais ou menos fica isso aí, entre 20% e 30% das suspeitas se confirmam. Isso é um dado importante depois para a gente levar em consideração na investigação. Tá? Falando da suspeita propriamente dita. Tá? A suspeita baseada nesse tripé, né, de sintomas e sinais, presença de fatores de risco e diagnóstico alternativo. Neste último consenso foi bem interessante a forma que eles botaram, né, que é por odds ratio, então aqueles fatores bem determinados, né, acima de 10 vezes o risco, né, que são os clássicos, né, cirurgia de prótese quadril ou joelho, infarto nos 3 meses anteriores àquela hospitalização, fraturas de membros inferiores. Tem aqueles de risco moderado, que é uma lista bem mais longa, que são entre 2 e 9 vezes de chance a mais de ter, tipo insuficiência cardíaca ou pneumopatia descompensada, né? Câncer, né, ativo e assim sucessivamente. E aqueles de baixo risco, com menos de 2 vezes, o risco aumentado, mas menos de 2 vezes, né? Hipertensão, diabetes, acamado por qualquer motivo mais do que 3 dias e assim sucessivamente. O importante é determinar que os fatores são aditivos, né? Então, os pacientes têm mais do que um ao mesmo tempo, o que aumenta muito o risco. Em relação aos sintomas e sinais, tem os clássicos, os pacientes em geral vão ter qualquer um desses 3, dispneia, taquipneia e odontoparalítica. E eu destaquei aqui síncope por 2 motivos. Primeiro deles, né, que esse trabalho interessante do New England, que síncope é a causa de... a embolia é causa de síncope em 1/3 dos pacientes que internam por síncope. E muitas vezes a gente esquece de embolia como causa de síncope. Né? Então, esse estudo bem interessante, publicado em 2016. E, além disso, síncope é um fator prognóstico. Por que um paciente com embolia tem síncope? Porque ele teve um baixo débito. Então, pelo menos naquele momento, né, onde ocorreu a síncope, o paciente teve uma disfunção ventricular direita. Então, é um fator prognóstico que a gente tem que levar em consideração. A simples estimativa empírica, sem falar em nenhum score, né, já é fundamental, né, na avaliação desses pacientes. Quando eu acho que é embolia, né, que a probabilidade é alta, sem score nenhum, só a minha impressão clínica, 68% vai ter.
E quando a minha probabilidade clínica é baixa, ou seja, eu acho que não é embolia, 91% não vai ter, né? Então, é fundamental a gente pensar, quantificar na nossa cabeça quanto é. Mas para isso, né, hoje em dia, para facilitar, até porque isso depende muito da experiência, existem scores, né? E o mais clássico é o score de Wells, que é o recomendado aqui no nosso protocolo. O Wells pode ser tanto da versão original, que é a mais usada, quanto a simplificada. Tá? E a gente pode dividir a pontuação em 3 níveis ou 2 níveis. Tá? Depois eu vou explicar um pouco mais que isso. Existem vários outros scores além do Wells, né? Genebra, Charlotte, Miniati, mas na literatura, nas meta-análises, o que é mais consistente é o Wells original. Tá? Apesar disso ser recomendado em todos os guidelines, isso é um estudo feito aqui no Clínicas, né? A gente percebe que é muito pouco, talvez as pessoas pensem, mas não documentam no prontuário, né? Só 7% dos pacientes com suspeita de embolia, né, que tinham feito angiotomo, tinham documentado a probabilidade clínica. Isso é muito baixo para um hospital universitário, né? A gente sabe que isso é outra coisa importante, que a probabilidade clínica a gente usa nos pacientes que não estão instáveis, né? A gente fez esse levantamento aqui no hospital também nos pacientes graves, né? E olhem a curva ROC do score de Wells ou mesmo de Genebra em relação ao diagnóstico de embolia. É praticamente uma reta, né? Então, os scores diagnósticos, eles servem para o paciente não de alto risco, não chocado. No chocado, tu vai investigar, se tu pensa em embolia, tu vai investigar independente da, entre aspas, score clínico, né? O score clínico vale, então, para os pacientes de risco baixo ou intermediário. Isso aqui é fundamental, né? Por que é tão importante a probabilidade clínica? Eu lembro que a probabilidade clínica pré-teste, antes de eu pedir o teste diagnóstico. Porque conforme o resultado da probabilidade clínica e o resultado do exame, vai me dizer se eu posso interromper a investigação ali ou eu devo seguir adiante porque aquela combinação de probabilidade clínica com o resultado do exame, do teste, não é suficiente para me dizer se eu excluí ou confirmei a embolia. Então, isso é fundamental. É importante lembrar que quando eu falo em probabilidade clínica, está incluído ali, né, a história clínica, o exame físico e os exames laboratoriais básicos, né? Então, exames laboratoriais, eletro e raio-x. Esses exames básicos fazem parte da probabilidade clínica, né? Por exemplo, o paciente está com uma dispneia intensa, eu faço lá um raio-x, tem um baita pneumotórax, não preciso seguir adiante porque tem um diagnóstico óbvio. Não sei se vocês querem falar alguma coisa aqui, querem me interrompendo ou eu vou seguindo e a gente fala no final, como vocês preferirem. Acho que pode ir seguindo, Gazan. Tá. Dentro da abordagem diagnóstica, tá, eu acho que tem 3, digamos, pontos principais. Tá? O uso adequado dos dedímeros, o uso adequado da angiotomo e a questão dos diagnósticos à beira de leito. Tá? Bom, na nossa diretriz aqui, a gente parte do score de Wells. Tá? Então, o paciente sem estabilidade hemodinâmica, se eu tiver o score de Wells improvável, né, menor que 4, eu vou fazer o dedímeros. Se o dedímeros for normal, eu vou excluir, eu vou ter que pensar um diagnóstico alternativo para isso. Se o dedímeros for elevado, eu vou fazer um angiotomo. Tá? Por que é importante isso? Né? E aqui só para lembrar que o que a gente usou, né, isso foi uma opção para facilitar, né, para o médico aqui do hospital, a gente usou o score de Wells original dicotômico. Né? Então a gente diz que TEP é provável quando é maior que 4 e improvável quando é menor ou igual a 4. Tá? Os dedímeros é um teste que a gente usa muito, tá? Só que é importante a gente conhecer onde a gente está trabalhando, qual é o método que o dedímeros ele é utilizado. Porque tem testes de alta sensibilidade e outros que não são tão altas. Quando o teste não é de alta sensibilidade, a probabilidade intermediária não pode ser excluída por um dedímeros normal. Tá? Aqui a gente vê nesse estudo, né, então, como varia a sensibilidade, tem métodos que chegam a uma sensibilidade de 69%. O método utilizado aqui no Clínicas é a imunoturbimetria, né? Ele é em torno de entre 90% e 95% de sensibilidade, então ele é considerado um teste de alta sensibilidade. Né? Então, num paciente com probabilidade intermediária ou baixa, em ambas as situações ele exclui quando o dedímeros for normal. Queria chamar a atenção de 2 coisas. Uma delas, né, se o paciente já estiver usando anticoagulante, o dedímeros perde muito sensibilidade. Então a coleta tem que ser prévia. Tá? Por mais que a gente queira começar rápido a anticoagulação,
ela, em vigência de articulação, ela torna o resultado inacurado para o que a gente quer. Outra coisa importante que também está entrando nos guidelines, a gente cita isso no protocolo do hospital, mas não bateu o martelo, porque nos guidelines na época ainda não era, né? É ajustar o dedímeros para a idade. Né? Por quê? O cutoff normal é 500, tá? Mas a gente sabe que à medida que o indivíduo envelhece, o ponto de corte ele pode subir. Então a regra é o quê? Para cada ano acima, década acima de 50, tu acrescenta 100. Então, a 60 anos até 600 seria normal, 70 anos até 700, e assim sucessivamente, né? E isso evita que esses pacientes, por exemplo, um cara de 80 anos tem um dedímeros lá de 700. Isso para ele é considerado normal e eu não precisaria seguir adiante na investigação, né? E as meta-análises, várias delas, já tem mais do que uma, mostrando que tu usar o cutoff habitual comparado com o ajustado pela idade, o ajustado pela idade é tão sensível quanto e evita, então, que eu faça testes na sequência do dedímeros, que em geral é angiotomo, desnecessários, né? Porque ajustando para a idade eu vou manter a mesma sensibilidade. Vocês vão ver que na investigação de TEP, a grande, pesquisas nisso é tentar diminuir testes desnecessários, tá? Evitar testar os pacientes. E um deles foi usar esse score aqui, que é um score, o PERC, né, para excluir embolia, sem fazer nenhum teste. Somente o score clínico negativo eu poderia excluir. Ele faz essas perguntas, né, e se o paciente tiver qualquer uma delas, ele já não é de baixo risco, né? Se o paciente não tem nenhuma dessas, né, é mais jovem, não está taquicárdio, não está hipoxêmico, não tem sinal de TVP e assim sucessivamente, ele poderia ser excluído por esse score sem fazer nem dedímeros, evitando aqueles dedímeros falsos positivos. Né? E esse é o grupo que o American College of Physicians recomendou. Né? Então, no paciente com baixa probabilidade clínica pelo ELS, né, eu faria o PERC. Se o PERC for negativo, eu poderia excluir sem fazer nenhum teste. Se o PERC for positivo, aí sim eu faria dedímeros. Aqui, então, vai evitar um pedaço dos pacientes precisando fazer. Os estudos mostraram que isso é relativamente seguro, mas nesse último guideline, que foi publicado aqui em 2019, ele não recomendou ainda o PERC, necessita de mais estudos, porque a prevalência de embolia nesses estudos que validaram o PERC foi muito baixa. Então não dá para a gente usar, a gente chegou a comentar isso no protocolo do hospital, mas não colocamos como recomendação oficial e realmente não ficou nesse último guideline. Dentro dessa lógica, tá, de tentar fazer menos testes, surgiram outras alternativas. Essa é uma alternativa bem interessante, né, que é o algoritmo YEARS, que eles, na verdade, eles usam dedímeros com pontos de cortes diferentes e 3 variáveis clínicas. Tá? Então, presença de TVP, hemoptise ou pensar em embolia como mais provável. E aí ela alia isso, tendo algum desses itens, com o resultado de dedímeros. Só que vocês olhem aqui que o resultado de dedímeros ele é um nível diferente, né? Então, dedímeros menor do que 1000, sem nenhum daqueles fatores, excluiu. Dedímeros menor que 500, mas pode ter qualquer um daqueles ali, também exclui, né? Nas outras situações, eu teria que fazer angiotomo, tá? Esse estudo demonstrou que, usando esse protocolo, eu consegui reduzir quase 20% de angiotomografias desnecessárias. Tá? Isso já tem alguns outros estudos de validação, mas tem sugestão no guideline, mas não é recomendação. Tá? Bom, aqui pelo nosso protocolo, então, nos pacientes sem estabilidade hemodinâmica, né, que tem um dedímeros alto ou que tem uma suspeita clínica alta, que vão direto já a angiotomo, né, a angiotomo, em geral, ela é definitiva. Né, se é positiva, confirma. Se é negativo, eu tenho que ver um diagnóstico alternativo. Né? Se eu fico em dúvida, porque tem umas angiotomos eventualmente que podem realmente, sobretudo ali em nível segmentar, eu posso fazer outros testes, né, que aí entram os testes da cintilografia, ecodoppler, ou se eu tenho uma contraindicação angiotomo, eu posso fazer uma cintilografia pulmonar perfusional. A gente vai ver um pouco alguns detalhes desses métodos. Tá? Primeiro falando no angiotomo, que sem dúvida angiotomo de artérias pulmonares, ela é o grande teste que a gente usa. Tá? Aqui as figuras clássicas, né, de trombos centrais, lobares, segmentares, e a gente raramente faz, né, cortes pélvicos para ver TVP, porque tem outros métodos melhores, né,
e menos invasivos, e muitas vezes a forma de contraste ali não é muito boa. É fundamental que a angiotomo, ela é um protocolo específico, não é simplesmente uma tomografia de tórax. Então a gente vê, às vezes, tomografia de tórax que quer fazer uma embolia. Se é uma embolia grande, a gente vai fazer, mas a angiotomo de artérias pulmonares, ela vai ter que ter digamos, um fluxo de contraste adequado, né? E ela tem que ser marcada por isso, tá? Uma coisa que é importante a gente também aí nos pacientes de emergência às vezes vê, que é lembrar de características de embolia crônica ou aguda. Já vimos vários casos assim que são batidos como TEP agudo, né, e na verdade eles são crônicos, e o que o paciente veio, na verdade, é uma exacerbação de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Por exemplo, nessa figura, né, a gente vê claramente aqui que é um trombo agudo, né, que tem essa forma de salsicha, e aqui é um trombo crônico, já, né, aderido à parede, né. Então aqui, por exemplo, se eu tivesse isso numa artéria grande, eu não faria nunca trombolítico, que pode ser danoso para o paciente. Normalmente esses pacientes aqui têm colaterais brônquicas, podem ter um sangramento maciço, né. Então é importante reconhecer isso. O radiologista experiente, em geral, vai apontar isso para a gente. E existe aqueles casos de embolia crônica agudizada também, que isso pode acontecer. Isso aqui é outra coisa que a gente vê com alguma frequência, né, que é tomografias com contraste inadequado, né, isso tem alguns critérios, né, a gente vê aqui bem direitinho. Isso aqui fica muito complicado, a gente principalmente excluir a embolia com uma angiotomo, né, que pode nos estudos ficar entre 5% e 10% dos estudos angiotomos inadequados. Tá? Falso positivo existe, ou seja, bater com que a TEP não é, mas com aparelhos bons e bons radiologistas, isso é muito improvável. Tá? Então, tu confundir aqui com linfonodo, gordura mediastinal, secreção endobrônquica, aqui tu pode simular a embolia, mas isso é incomum. Tá? E tem essa meta-análise que saiu faz um mês atrás, muito interessante, que ela pegou todos os métodos de diagnóstico de embolia e fez uma revisão ampla da sensibilidade e especificidade. Então aqui a gente olha nessa meta-análise mais de 90% de sensibilidade e especificidade da angiotomo. Então uma angiotomo negativa ou positiva, em geral, na maior parte dos casos, ela exclui ou confirma a embolia. Claro que tem como eu falei para vocês, tem aquelas situações de embolia segmentar o paciente pneumopata, isso tudo pode dificultar a gente ver. Tá? Aqui entra dentro daquelas coisas que eu estava falando para vocês, de a gente tentar limitar, né, o número de tomografias necessárias. Né? E dentro dessa iniciativa do ACCP de uso racional, né, dentro da pneumologia, um deles é não fazer angiotomo em paciente com probabilidade clínica baixa de dímeros negativo. Tá? Isso não tem porquê, e a gente vê que na prática clínica se faz ainda bastante. Tá? Então isso é uma iniciativa. Por quê? Porque tem vários estudos mostrando o número crescente de uso de angiotomografias necessárias. Em média, na literatura, em torno de 10% das angiotomografias nas emergências confirmam embolia, né? Quando é estudos de vida real. Outra coisa que o angiotomo desnecessário acaba causando é isso aqui, achados incidentais. Né? Então, coisas que não teriam nenhum propósito. 25% dos achados incidentais necessitaram segmento, né, nesse estudo. E a grande maioria deles não teve nenhum impacto na vida do paciente. Então, além da radiação, contraste, né, custo, ainda vai ter um custo adicional de investigar um achado incidental desnecessário. A cintilografia é um método alternativo, né, já bem conhecido, com os padrões de interpretação, né, normal ou alta probabilidade, muito típico aqui, só que um grande número é intermediário. Tá? Então a cintila aqui, hoje em dia a gente basicamente só faz perfusional no hospital, há um bom tempo não tem ventilatória, por questão de custo, e vários outros hospitais também não tem. Então tu sempre tem que comparar a cintila com algum método, ou raio-x, ou uma tomografia sem contraste, tá? Para ver o resultado. E também aqui, quando a cintila é normal, né, é considerada negativa, ela tem uma alta sensibilidade, assim como a cintila de alta probabilidade, ela é considerada positiva, tem uma alta especificidade. O problema é que a gente tem um grande número de pacientes que tem uma cintila indeterminada, aqui no caso com DPOC. Né? Então, nesse caso, acaba ajudando menos. Tá? E onde é que ficam ainda as indicações da cintila pelo nosso protocolo?
insuficiência renal moderada grave, alergia a contraste e gestação ainda é a primeira escolha, embora não seja completamente contraindicado fazer em gestante com um protocolo específico angiotoma. Tá? Se possível, e aqui no hospital a gente tem o SPECT, né, que na verdade é uma cintilografia com tomografia, né? Então a gente faz cortes axiais, sagitais e coronais. Isso melhora bastante a especificidade, como a gente vê aqui, né? Uma cintilha por SPECT, ela se equivale a uma tomografia multidetector, diferente de uma cintilografia planar, né? Que é só nas 6 imagens, tá? Indo adiante, então, assim, de outro método diagnóstico que a gente usa quando a angiotomografia é duvidosa, é os estudos para TVP, lembrando daquele conceito, né? Pensando em tromboembolismo venoso, se eu diagnosticar TVP, num paciente com embolia, eu presumo que ele vai ter o quadro de embolia pulmonar, aqueles sintomas respiratórios. O exame físico não adianta nada, né? Então a gente, não tem TVP porque o exame físico é normal. Todos os 3 pacientes aqui, né, tendo clássico, um edema inespecífico e umas pernas normais, todos tinham trombose aqui nesses casos. E o grande exame é o ecodoppler, né? Que pode ser só por compressão, pode ser com Doppler ou color Doppler. Lembrar só que o ultrassom ele tem alguns senões, né? Ele tem muita dificuldade de ver veias ilíacas mais profundas ou cavo inferior, bem distal. Então, eu posso eventualmente perder tromboses nesse nível. Tá? E aqui, dentro daquela meta-análise que eu falei para vocês, né? Então, se eu encontro TVP, né, num paciente com suspeita de embolia, tem uma alta especificidade. Então, eu posso considerar embolia. Por outro lado, se eu faço um ecodoppler num paciente com TEP e não tem TVP, eu tenho uma sensibilidade muito baixa. Ou seja, o paciente chega com TEP, eu faço um ecodoppler e dá negativo, ele ainda tem uma chance muito alta de ter embolia. Né? Não vai me excluir um ecodoppler negativo. E os outros métodos que já são para diagnóstico menos usados, né? A ecocardio, a ressonância artério, né? O ecocardio, na verdade, é um exame multifacetado. Né? Ele pode ser diagnóstico, eu posso, né, algumas vezes ver trombo visível, ou ter um diagnóstico presuntivo, né? O paciente está disfuncionado e tem um VD disfuncionado sem uma outra causa para essa instabilidade, ele vai me fazer um diagnóstico indireto. Me ajuda, claro, no diagnóstico diferencial, né? Ver tamponamento, infarto com complicação, dissecção aorta proximal em pacientes que têm um quadro clínico que pode ser similar a TEP, mas o que a gente mais usa mesmo é para estratificação de risco, né? Não tanto no diagnóstico. Angiorressonância era uma grande esperança para usar nos pacientes com insuficiência renal, mas agora a gente sabe que não pode mais. A gente quase que abandonou a angiorressonância porque ela é mais demorada, a resolução é pior, né? Então, e é menos disponível, então a gente raramente faz, tá? E a arteriografia convencional, que é botar um catéter lá e botar contraste, basicamente a gente faz só para embolectomia. Raramente a gente vai fazer para diagnóstico de embolia pulmonar. A gente vai fazer quando eu quero fazer embolectomia concomitante. E, por fim, a ecografia à beira de leito, tá? É uma coisa vocês, é o dia a dia de vocês, né? Então, o diagnóstico de embolia à beira-leito, principalmente aquele paciente que a gente não consegue transportar, né? Então, pode ser uma ecografia pulmonar, né? Tendo sinais diretos e indiretos aqui, um paciente que tinha, né, conseguia ver a ausência do Doppler aqui, né, do fluxo pelo Doppler, com uma imagem em cunha, né, de um paciente com embolia, altamente específico. Né? Eu posso ter sinais de um diagnóstico diferencial, né, que é o protocolo Blue, né, que se usa. Eu posso olhar a parte cardíaca com a disfunção de VD, mesmo não sendo ecocardiografista, né, o emergencista bem treinado consegue ver, né, relação VD-VE, né, consegue ver TAPSE, e também me ajuda no diagnóstico diferencial, e ecografia venosa por compressão também. Né? Isso tudo, à beira-leito, pode me fornecer um diagnóstico de embolia. Isso é uma coisa que está estudada aí no clínico, a gente está fazendo que é o doutorado da Adriana Girardi, da UTI, né, comparando eco à beira-leito com angiotomo. Né? A gente vai ter um resultado provavelmente até o início do ano que vem. Então, nesse paciente com instabilidade hemodinâmica, né, a primeira coisa, além de obviamente dar um suporte, né, se eu não tive tive um sucesso em manter o suporte, eu vou ter que fazer um diagnóstico rápido, né, por ecocardio, né. Aí, no protocolo adicional, a gente colocou ainda, entre aspas, por cardiologista, porque qual é o nosso problema, assim, de botar um eco à beira-leito? Depende muito do treinamento da pessoa. Então, nem todo mundo é certificado com ecografia beira-leito. Quem está acostumado, certamente faz uma ecografia plenamente suficiente, né, para a tomada de decisão, tá? Uma ecografia cardíaca.
Mas no protocolo adicional não é todo mundo que tem esse treinamento. Então aqui ainda está no nosso protocolo como realizado por cardiologista. Tá? Então se esse ecocardio é sugestivo de embolia, eu vou dar seguimento ao tratamento. Se eu não tiver disfunção de ventricular no paciente com choque, eu vou ter que ter outra causa para esse choque. Né? Ele até pode ter embolia também, mas não é a causa do choque. Eu posso complementar, como eu falei para vocês, então eco à beira-leito também, a parte torácica e a parte do sistema venoso profundo. No nosso protocolo a gente corroborou isso aqui, mas isso depende muito da experiência. Né? Se o paciente estabilizou e eu tenho um angiotomo, eu vou fazer angiotomo, né? Desde que o risco do transporte seja adequado. O paciente não esteja com FO2 muito alta, não esteja com instabilidade hemodinâmica muito grave. Tá? E aí, fazendo o angiotomo vai ser definidor. Né? Se tem embolia ou não tem embolia. Né? Se tem embolia, eu vou para uma reperfusão primária, porque é o paciente que está instável. Tá? Falar na sequência agora da estratificação de risco. Então, por que a gente estratifica risco? Né? Tem dois motivos principais. Para definir o local de tratamento, se eu tenho que tratar dentro do hospital, e se for no hospital, é na UTI ou na enfermaria, ou eu posso tratar no domicílio. E o quão agressivo eu vou ser. No paciente mais grave, eu tenho que ser mais agressivo, eu posso pensar em fazer trombólise ou embolectomia, e no não tão grave, somente anticoagulação. E não tem dúvida que o maior fator prognóstico é a instabilidade hemodinâmica. Tá? A mortalidade ela é proporcional, né, à instabilidade, então eu chego em choque, a mortalidade já parte de 30%, pelo bem conhecido que vocês conhecem, esse espiral de choque obstrutivo que leva a um choque cardiogênico na sequência, relacionado à disfunção ventricular direita. Tá? Então, isso é o principal definidor. Tá? Depois, naqueles pacientes que eu não tenho instabilidade hemodinâmica, eu tenho alguns scores clínicos, e o PES é um desses. Né? O PES simplificado foi o que a gente adotou aqui no protocolo do Clínicas. Né? Então, idade acima de 80 anos, neoplasia, doença cardiopulmonar, taquicardia, hipotensão relativa e hipoxemia. Né? Se tem qualquer um desses, né, já é um alto risco. Né? Então, é um ponto já tem uma mortalidade de 10% em 30 dias. Tá? Isso é um estudo lá de Ribeirão Preto que validou para o Brasil esse score, né, mostrando que ele é um score adequado. Tá? Além do score clínico, a gente tem então exames de imagem e exames laboratoriais que podem nos ajudar a estratificar risco. O mais clássico, como eu falei antes para vocês, é o ecocardiograma. Né? A gente tem vários sinais, isso é um dos problemas dos estudos. Né? Então, hipocinesia, PSAP elevada, relação VD-VE, VD dilatado, retificação do septo, todos são sinais de mais gravidade. Né? E quando eles não estão presentes, diminuem muito o risco de uma evolução desfavorável. Mas o valor preditivo positivo deles é muito baixo. Então, só 18% dos pacientes com disfunção moderada grave vai morrer. Né? A grande maioria não vai. Né? Mesmo aqueles com PSP mais aumentada também não. Então, eles são pouco preditivos, positivos. Eles são bons para excluir. Não, eu posso dizer se o paciente está estável. Tá? E isso aqui é do último consenso. Né? Então, ele além dessas variáveis que eu apontei antes, também inclui o TAPSE, que é uma coisa que o emergencista pode fazer, né? Isso não é de McConnell, que é aquele clássico contração só da ponta e hipocinesia da parede livre. Tá? São coisas que a gente pode usar beira-leito. A angiotomo é um exame, é uma forma de ver disfunção de VD também, tá? E o mais clássico é a relação VD-VE, que isso também é fácil de ver, né? Ela não é tão boa para a disfunção ventricular direita como a ecocardio, mas quando ela é positiva, ela tem um valor preditivo positivo bem razoável. Tá? Tem alguma divergência na literatura, qual é o ponto de corte, se é maior ou igual a 1, se é maior ou igual a 0,9, né? Se tu usa o diâmetro ou o volume, né? Mas classicamente a gente usa, né, na prática diária, o VD maior que o VE, o diâmetro, que é o que eu mostrei para vocês ali antes, quando estava medido. Tá? Tem os biomarcadores, né, troponina e BNP, quando estão elevados também aumenta o risco de mortalidade. A gente sabe dos estudos mais recentes que a troponina é um pouco mais robusta que o BNP, né, para tomada de decisão. Tá? E aqui ficou, esse é o último guideline, então, que eu falei para vocês. Né? Então, risco alto, paciente chocado, risco baixo, ele está normotenso, o score de gravidade é negativo e não tem disfunção de VD nem por biomarcador, nem por imagem. E aí o intermediário eu divido em intermediário alto, quando eu tenho, então, ele está normotenso, mas ele tem variáveis clínicas desfavoráveis, tem biomarcadores elevados, né, sobretudo troponina, e tem alteração do exame de imagem.
O risco intermediário baixo é aquele paciente que tem um score clínico, né, pior, e ele vai ter ou disfunção de VD por imagem ou biomarcador aumentado. Tá? Isso é importante porque isso depois vocês vão ver que define o lugar de tratamento do paciente. A gente tem para o paciente mais grave, aquele intermediário, alguns outros scores, né, para scores não de baixo risco, como é o PESI. O PESI ele é mais importante para identificar o paciente que pode ser tratado em casa, mas eu tenho scores para alto risco, né, para definir quem é mais grave, e o score BOVA é um deles, né, que ele é recomendado, né, assim, não recomendação nível 1, né, mas nesse novo consenso eles citam que pode ser usado quando a gente tiver dúvida. Tá? Então, aqui no abordagem geral do tratamento pelo protocolo do Clínicas, a hipotensão, obviamente, né, o paciente hipotenso, ele vai para alto risco direto, né, e o normotenso, então, ele vai para o algoritmo de paciente estável. Né. No paciente estável, né, que tá, na verdade, normotenso, eu vou olhar o PESI, né, então, se o PESI for 0, eu já vou considerar ele de baixo risco e vou poder fazer o tratamento para baixo risco. Se o PESI for elevado, né, tiver um dos pontos, eu vou ter já um risco intermediário. E aí eu vou avaliar aquelas duas coisas que eu falei para vocês, a função do VD por imagem e por biomarcador, e aí classificar entre intermediário baixo e intermediário alto. Como um consenso depois, mais adiante eu vou falar para vocês que mudou um pouquinho isso. E a gente escolheu aqui para o protocolo do hospital, por ser mais fácil, o PESI simplificado que eu tinha abordado com vocês. Tá? Falando agora para a última parte de fase de tratamento da fase aguda. Tá? E destacando assim, o uso adequado dos anticoagulantes trombolíticos e a questão do tratamento domiciliar. A gente sabe que a embolia, a morte por embolia, ela é muito precoce. Os pacientes que morrem de embolias morrem nos primeiros 5 dias dos episódios. A mortalidade tardia por embolia, ela é relacionada à doença de base. Tá? E, obviamente, o paciente que está instável na chegada tem uma mortalidade muito maior do que o paciente está estável na chegada. Mas mesmo estável, ele pode evoluir mal e falecer, que são aqueles pacientes com risco intermediário alto. Dentro das medidas que a gente tem algumas medidas de suporte e tratamento farmacológico e não farmacológico, eu vou destacar os principais pontos, tá? Medida de suporte, então, manter a oxigenação adequada, né? Normalmente a gente recomenda uma oxigenação um pouco maior, né, para tentar evitar o reflexo de vasoconstrição hipóxica, né? O uso cauteloso de pressão positiva, esses pacientes com disfunção ventricular direita, eles são muito sensíveis, né? Quando tu aumenta a pressão positiva dentro da via aérea, tu diminui o retorno venoso e pode ainda piorar a instabilidade hemodinâmica. Então, cuidado muito na intubação, né? Se precisar intubar esses pacientes, já tem que sair com vasopressor antes, né? Porque na hora que a gente intuba e faz pressão positiva, muitos pacientes param, né? Não é incomum isso acontecer. Em relação ao suporte hemodinâmico, né? Tentar limitar a reposição volêmica. Se eu dou muito volume, eu faço com que o septo desvie mais para o outro lado e ainda piore mais a situação da disfunção ventricular. Vasopressor para manter a perfusão coronariana, então manter a pressão sistólica pelo menos em 90. A gente dá normalmente preferência para noradrenalina, mas vasopressina também tem sido usado. E inotrópico. Tá? Aí normalmente é mais dobuta do que menor, porque quando eu estou pensando em usar inotrópico, o paciente normalmente está hipotenso. Aí usar milrinona, que dá muita hipotensão sistêmica, talvez não seja a melhor opção. E eu tenho medidas excepcionais de usar óxido nítrico e eventualmente ECMO veno arterial. Que aqui, felizmente, no Clínicas a gente tem acesso a tudo isso. É um hospital muito diferenciado. O tratamento em si da embolia, além do suporte, basicamente na fase aguda, né, vai depender dessa resposta. Necessidade de uma rápida reperfusão versus risco do sangramento. Tá? Vários estudos já antigos mostram que anticoagulação precoce e adequada reduz mortalidade. Né? Então, o paciente que recebeu heparina já na chegada tem uma mortalidade muito menor do que aquele que foi depois da admissão. E pacientes que atingiram o alvo adequado de heparina nas primeiras 24 horas têm uma mortalidade muito menor do que aqueles pacientes que não atingiram o alvo nas primeiras 24 horas. Tá? E dentro desse sentido, a gente tem que lembrar, né, que às vezes os exames diagnósticos eles podem demorar um pouco. Né? E neste meio, o paciente pode ter uma recorrência e morrer. Né? Então, esse é um estudo interessante que recomenda no paciente que tem uma probabilidade que é intermediária ou alta, eu já começar a anticoagular se ele não tem contraindicação. Tá? Para não perder esse tempo e evitar uma recorrência fatal enquanto eu estou esperando para fazer angiotomo, por exemplo. Em relação aos anticoagulantes, que são a grande parte do tratamento, né, a maior parte dos pacientes vai receber anticoagulante, eu tenho várias opções hoje em dia, tá?
obviamente a gente não vai entrar nelas, tá? Só eu vou focar na questão do tratamento da anticoagulação na fase inicial, que é o que vocês veem na emergência, né, que são as primeiras 3 semanas. Então, o tratamento standard, todo mundo conhece, que é usar heparina, né, pode ser heparina de baixo peso não fracionada, em geral a gente usa de baixo peso, por pelo menos 5 dias com a varfarina sobreposta, tá? Os novos anticoagulantes, né, eles permitem uma anticoagulação muito mais rápida. Só lembrar alguns detalhes. O dabigatran, né, que é um inibidor direto da trombina, e o endoxaban, que é um inibidor direto do fator 10A, os estudos que foram realizados com esses novos anticoagulantes, todos usaram heparina de baixo peso antes, tá? Então, teoricamente, a gente não pode começar direto com eles, eu tenho que usar pelo menos 5 dias de heparina. Já o rivaroxaban e o apixaban, nos estudos, eles não usaram heparina antes, só no grupo controle, óbvio, né? Então, eu posso anticoagular esse paciente desde o início com droga oral. E isso é muito útil quando eu estou pensando em mandar o paciente direto para casa, tá? Diferenças, o rivaroxaban, eu tenho uma dose mais intensa durante 3 semanas, né? 15 mg 2 vezes, e o apixaban, 10 mg 2 vezes na primeira semana, depois a droga de manutenção. A gente sabe que no clínicas a gente tem uma limitação questão financeira, né? Mas a gente se surpreende. No ambulatório de circulação a gente tem vários pacientes usando os novos anticoagulantes, né? Por questão de comodidade e eventualmente na abordagem da emergência, né? Se o paciente tiver condições, ele pode evitar uma internação e ficar 5 dias ou mais até ajustar o INR, né? Ele pode ir direto para casa se ele for um paciente de baixo risco, né? E poder ser diretamente anticoagulado com rivaroxaban e apixaban. Os novos anticoagulantes, hoje em dia, são a primeira opção, né, porque eles têm, né, uma taxa de recorrência igual às heparinas, né, mas tem uma menor taxa de sangramento, né. Então, se considerou hoje os novos anticoagulantes como primeira opção, sobretudo aí quando comparado com varfarina na fase intermediária. Tem uma série de contraindicações, isso aqui está no nosso protocolo aí do hospital, não vou entrar, né, todo mundo, só para lembrar que a gente tem que pesar risco-benefício em algumas situações, tá? E aí a gente entra na questão do trombolítico, tá? E aí que eu vou falar mais do trombolítico dos pacientes com risco intermediário. Porque no paciente instável que pode usar, a gente vai usar trombolítico, porque o trombolítico ele tem uma ação mais rápida de dissolver. Lembrar que a anticoagulação ela é um tratamento secundário, né? Ele evita novos trombos, ela evita que progrida o trombo que já está no pulmão, né? E permite que daí a trombólise endógena, a plasmina, vai lisar esse trombo, mas ela não lisa direto. Ao final de uma semana, trombolítico e heparina são iguais. Agora, nas primeiras 24 horas, o trombo reduz muito mais rápido que o trombolítico. Num paciente grave, isso faz diferença, tá? Qual é a nossa grande dúvida? É naquele paciente que tenha o ventrículo disfuncionado, mas está estável, está normotenso, tá? Desses pacientes aqui que estão estáveis, 90% vão continuar estáveis, tá? E aí a mortalidade vai ser 0 se eu for anticoagulado. Só 10%, 9% vai deteriorar, né, anticoagulado. E aí sim a mortalidade vai ser alta. Então, quem é que a gente deve tentar achar trombolítico? É nesse paciente. Não tem por que tu usar trombolítico se ele vai ter uma mortalidade de 0 só com heparina, né? Então, esse subgrupo aqui que precisa ser estudado. E o grande estudo foi o peito, tá? Então, que é os pacientes que, né, não estavam estáveis hemodinamicamente, mas tinham disfunção de VD pelo ecocardio ou angiotomo, né? Mais uma injúria miocárdica detectada por troponina. E aí comparou, né, tenecteplase, né, a gente usa aqui a alteplase, versus heparina, e aí foi ver o que aconteceu, tá? Na verdade, os desfechos, né, combinados foram melhor pelo trombolítico, né, mas a mortalidade foi igual, né? Na verdade, o que aconteceu? Usar o trombolítico, ele evitou um colapso hemodinâmico, mas sem repercutir isso na mortalidade, tá? O que é importante nesse estudo? Não é só mostrar que, na verdade, o trombolítico não faz muita diferença. É que a heparina funciona muito bem. O placebo aqui, na verdade, é heparina, né? Então, pacientes com disfunção de VD, tá, com troponina aumentada, que usaram heparina, a mortalidade foi 1,8%. Né? Então, é baixa. A heparina funciona na grande maioria dos pacientes, né? E o que aconteceu? Esses pacientes que usaram trombolítico tiveram 10 vezes mais risco de AVC hemorrágico, tá? E uma outra justificativa que a gente pensava em fazer mais trombolítico era evitar hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. E o estudo peito a longo prazo mostrou que isso não acontece, né? Então, na verdade, o trombolítico, o que ele faz? Ele melhora a estabilidade hemodinâmica, mas sem um benefício claro na sobrevida, tá? E com aumento do risco de sangramento, né? Então, na prática,
o que se faz, né, é usar trombolítico quando o paciente está instável, né? Aqui é só o que eu falei para vocês do sangramento, né? Em 8 dias chega a 22%, né? Em até 8 dias do uso trombolítico, chega a 22% o risco de sangramento grave. E isso é importante lembrar, né? Que às vezes a gente lembra do trombolítico só enquanto a gente está usando. Não, mas o risco de sangramento grave, ele continua. Os pacientes fazem, às vezes, hematoma de reto peritônio mais tardio, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração. E aí, no nosso protocolo aqui do hospital, como é que ficou, né? Então, indicação, paciente com instabilidade hemodinâmica, ou se deteriorar apesar de uma anticoagulação plena adequada. O regime recomendado aí no hospital é fazer 50 miligramas EV, alteplase, tá errado aqui é 10 miligramas em bolos, tá? Durante 2 minutos, e depois 90 miligramas em 2 horas, tá? A dose reduzida, que tem alguns estudos mostrando que pode funcionar igual e sangra menos, 50 miligramas em 2 horas, tá? Então, no paciente de mais de sangramento, mas a recomendação, se o paciente não tem risco de sangramento maior, é fazer a dose padrão, tá? 10 miligramas mais 90. E na parada, tá? O regime recomendado aqui na nossa diretriz aqui do hospital é 50 miligramas em 2 minutos e pode repetir em 15 minutos, mais 50 miligramas em 2 minutos se ele não melhorar. Alguns cuidados do trombolítico práticos, tá? Interromper a heparina durante a infusão. Se o paciente acabou já recebendo a heparina, tu não deve retardar o uso do trombolítico se realmente tu está convicto que ele está muito instável. Depois de acabar o trombolítico, né, eu vou ter que iniciar a heparina para prevenir a recorrência. Então, depois de acabar, eu fico fazendo TTPA a cada 2 a 4 horas. Quando chegar menor do que 2 vezes o controle, 2 vezes e meio o controle, eu inicio a heparina não fracionada sem bolos. A gente tende a usar a heparina não fracionada pós-trombolítico pelo menos nas primeiras 24 horas, tá? Para depois passar para enox, mas isso é um pouco discutível na literatura. A gente aqui no Clínicas agora tem a dosagem do fator 10A para medir a atividade da enoxaparina, então esse protocolo pode mudar um pouco. Lembrar das contraindicações aos trombolíticos, também não vou seguir aqui, isso tem tudo no protocolo do hospital, tá? As absolutas e as relativas. E tem os tratamentos não farmacológicos, né? O filtro de veia cava, que é para quem tem contraindicação anticoagulação ou tem recorrência apesar da anticoagulação, né? A gente não precisa ter TVP visível para botar o filtro, né? Porque se o paciente não está anticoagulado, ele pode não ter TVP naquele momento, mas ele pode fazer uma TVP e eu não estou vendo isso, né? A gente dá preferência, os filtros do hospital aqui todos são temporários, para tentar remover assim que possível. Idealmente antes de 8 a 12 semanas, né, à medida que não tiver mais contraindicação de coagulação. E, em geral, a gente insere em veia cava inferior e infrarrenal. Pode ser suprarrenal e pode ser em membros superiores, mas é menos frequente. E a embolectomia é para aqueles pacientes instáveis que não podem fazer trombolítico ou que fizeram trombolítico e não melhoraram. A gente pode fazer por cateterismo, como está essa foto aqui, os Cafaro fazendo, né? Ou nos mais graves por cirurgia, aqui como o pessoal da torácica está fazendo. E aqui no Clínicas a gente tem essa possibilidade de botar em ECMO, vena arterial, se o paciente está muito instável, para prepará-lo para a cirurgia. Aqui falar bem rapidamente sobre o tratamento domiciliar, tá? Isso teve um guideline específico só da Sociedade Britânica sobre uso domiciliar, né? O paciente chega na emergência, a gente avalia, ele é um baixo risco, ele vai para casa com anticoagulante oral direto, tá? Os estudos, esse é um deles bem recente, mostrando que é seguro eu tratar o paciente com embolia em casa. E isso era uma coisa inadmissível há uns 5, 10 anos atrás. Hoje em dia a gente pode. Tá? E aqui do protocolo do hospital de tratamento, então, né, um grande definidor, divisor aí, como eu já falei, a hipotensão. Alto risco, eu vou para terapia de reperfusão primária. Se não tiver contraindicação trombolítico, se tiver contraindicação algumas das formas de embolectomia. Lembrar que a gente tem sobreaviso tanto da radiologia intervencionista, tá, para fazer embolectomia, quanto da torácica para fazer embolectomia cirúrgica, se for necessário. Nos outros pacientes, então, além do alto risco, do baixo risco, a gente vai considerar tratamento ambulatorial ou uma breve internação, aí vai depender do paciente ter condições de usar os anticoagulantes orais diretos. No ambulatório de anticoagulação é muito complicado começar, né, o paciente usar enoxa, por exemplo, que o hospital até dá, e fazer isso é meio que impraticável, né? No Canadá eles fazem, mas uma outra estrutura. No paciente com risco intermediário baixo, né, anticoagular ele a pleno, né, então enoxa em geral, e hospitaliza ele em geral, né, 2, 3 dias, dependendo do anticoagulante que ele vai usar depois. No risco intermediário alto, isso é importante, né, o paciente deve ser internado numa unidade especializada, uma unidade UTI ou ali a unidade vascular, tá? Ele tem troponina aumentada, ele pode não estar hipoxêmico, mas ele tem troponina aumentada, ele tem o VD disfuncionado, ele deve estar num ambiente
de vigilância contínua, não está na enfermaria, porque esses pacientes são aqueles que deterioram. E aí, se eles deterioram, eles devem fazer daí sim uma terapia de reperfusão primária. A gente não faz trombolítico, embolectomia em todos os pacientes, pelo menos pelas novas recomendações. E para o paciente que a gente está considerando ir para casa, existem esses chamados critérios de Estia, que é o que está no nosso protocolo, tá? Que é o estudo Estia, na verdade, que ele, então, ele viu aqueles pacientes que são elegíveis para tratamento domiciliar com esses critérios. E para acabar, assim, em termos da minha apresentação, lembrar, então, dos times de TEP, né? Isso aqui tem vários trabalhos já mostrando o PERT, que chama Time de Resposta Rápida em TEP, que aqui no hospital a gente faz, né, uma forma indireta, a pneumo, acaba centralizando junto daí com o pessoal do ECMO, pessoal da torácica, da radiologia intervencionista, né, para os casos, em geral, os casos mais graves, né. Mas o que a gente tem que evoluir, os hospitais, muitos estão fazendo isso, no Brasil ainda muito poucos, é o time de resposta rápida para TEP, para ajudar a avaliar os de baixo risco. Né? Não só os casos graves, mas os casos leves para poder mandar para casa. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que evoluir aqui. E isso está recomendado nas diretrizes. Tá? Existem várias situações especiais ali, né, que mereceriam também mais um tempo, mas não é o foco dessa apresentação. Tá? E aqui só mostrar para vocês, para realmente terminar, o que mudou, né, em relação ao guideline anterior, que era o que é baseado o nosso protocolo. Então, os pacientes, tu pode, né, e está recomendado tu usar o cutoff, né, o ponto de corte ajustado para idade, né? Tu pode usar o eco de membros inferiores, então, para confirmar a TEP, tá? No paciente com suspeita, se der positivo, ele confirma, tá? E tu pode usar como um método bom, sentindo o VQ por SPECT, tá? Na avaliação de risco, então, claramente ficou definido o que é instabilidade hemodinâmica, acho que depois eu mostro para vocês ali, tá? Na avaliação da gravidade, né, além, né, da questão dos scores, tem que levar em consideração as comorbidades, né? E mesmo, isso é uma coisa bem importante, isso mudou, mesmo naquele paciente com PESI baixo, PESI zero, score clínico, isso é diferente do nosso protocolo, é diferente do guideline anterior, tu deve considerar, eventualmente, alguns desses pacientes, para a gente ter comorbidade, por exemplo, tu avaliar também, né, biomarcadores e disfunção de VD, porque mesmo sendo PESI baixo, ele pode ter um prognóstico que não é tão bom, e a avaliação multimodal é a melhor. Tá? Isso aqui o que ele definiu claramente, é o primeiro guideline que definiu o que é instabilidade hemodinâmica. Né? Então, pode ser tanto, né, um choque obstrutivo ou uma hipotensão persistente. Tá? Então, isso está claramente definido e eu acho que isso a gente deve botar no nosso próximo revelação do nosso protocolo. E aqui, como eu falei para vocês, né, scores de estratificação multimodal. Aqui, né, o BOVA, que é para aqueles pacientes, para definir quem é mais grave, né, ele está aliando aqui variáveis clínicas, exames de imagem e bioquímicos para tentar, então, estratificar não só o baixo risco como o PES, mas o alto risco também. E da parte do tratamento, o que mudou? Né? Então, a questão do manejo do paciente de alto risco, né, que depois eu vou mostrar o guideline, que os novos anticoagulantes são a primeira escolha, né, os antagonistas da vitamina K, o varfarin é uma alternativa. Aquela questão da estratificação de riscos, né, e também a recomendação de os hospitais terem times de resposta rápida para embolia. Tá? Aqui que eu falei para vocês, a estratificação de risco, o PESI, mesmo o PESI zero, se o paciente tiver algum outro sinal de gravidade, né, uma TEP muito extenso ou uma comorbidade grave, eu devo avaliar, fazer troponina, né, então ele recomenda claramente que o biomarcador de eleição é a troponina, né? E aí sim, esse paciente eu vou monitorar na UTI e fazer terapia de reperfusão se ele piorar. E aqui o guideline para alto risco, só que isso aí o nosso não tem, no guideline anterior não tem, considerando, né, precocemente o ECMO veno arterial para estabilizar o paciente. As mensagens que eu queria deixar para vocês, então, que a probabilidade clínica pré-teste é fundamental, tá, para todo o algoritmo diagnóstico, usar racionalmente o angiotomo, estratificar risco, né, obviamente para instabilidade hemodinâmica, mas também de forma multimodal, sempre triar e pensar o paciente que pode ser candidato a tratamento domiciliar, né, sendo os anticoagulantes diretos o primeiro de eleição para o tratamento domiciliar, trombolítico uma população muito selecionada, né, naqueles pacientes instáveis ou que deterioram, e uma abordagem multidisciplinar é fundamental, né, com emergencista, pneumo, intensivista, cardiologista, radiologista e cirurgiões. Tá?
fico à disposição aí para perguntas ou comentários, né? Obrigado, Gazana, pela apresentação. Algumas perguntas aqui que eu tinha colocado, até tu acabaste respondendo. Eu ia exatamente te perguntar, e isso é uma coisa que eu defendo bastante no dia a dia na emergência, que é a questão dos pontos de corte para a idade ali do dedímero, né? Acho que tu já comentaste bem em relação a isso. Uma pergunta que sempre vem, a gente tá em busca dessa padronização, pensando na emergência, é a prevenção do tromboembolismo, né, Gazano? Uhum. Então, na prevenção do tromboembolismo, nós temos cada vez mais defendido a ideia de que os pacientes recebam enoxaparina uma vez ao dia. Queria só que tu comentasse isso rapidamente, antes de umas outras perguntinhas aqui. Não, acho que a questão eu acabei não abordando a prevenção, que daí ia ser muito mais longo ainda, já foi longo demais. Mas, assim, se a gente já viu algumas discussões que tem pessoas que recomendam que todo paciente deve receber. Claro, tu estratificar risco, mas tu erraria muito menos, né? E ter menos risco tu ter uma profilaxia e sangrar do que deixar de dar, né? Então, a grande maioria dos pacientes vai ter indicação, né, dos que internam no clínicas, né, que são pacientes mais graves, de usar profilaxia, né? Obviamente, por exemplo, vai fazer uma colicistectomia. Não vai entrar pela emergência, né? Mas os da emergência, digamos, a rigor, se não tiver uma contraindicação muito óbvia, vão receber, tá? Eu acho que aí tem uma pergunta importante, uma questão importante aí, que é essa questão das contraindicações. O exemplo clássico é AVC hemorrágico, tá? Então, AVC hemorrágico tem muito mais risco de embolia do que AVC isquêmico, né? Exato. Então, a gente tem que estar, né? Tem gente que usa enoxa já em 24 horas ou não fracionado. Claro, tu tem que ter liberação do neurocirurgião, tem que fazer uma toma de controle para ver se não está expandindo, né? Mas a mensagem não é a questão do AVC hemorrágico, é tu ficar atento para a questão das contraindicações, se elas não sumiram. Teve uma hemorragia digestiva, foi lá, clampeou a úlcera, 24, 48 horas tu pode iniciar já a enoxaparina ou heparina não fracionada, que inclusive a não fracionada estaremos em falta nos próximos meses. Está faltando insumo, vai ser um problema para todo mundo. Tanto a profilática quanto a EV contínua, vai ser um pepino. Mas então é bem isso que tu falou, Zé. A grande maioria dos pacientes internados que vão para emergência vão acabar tendo que receber profilaxia. Uma outra pergunta, Casano, que é uma dúvida que a gente tem bem prática da emergência. O paciente que é de risco intermediário, então ele tem disfunção de VD no eco, ou ele tem troponina alterada, e ele não tem instabilidade, critérios de instabilidade, o que é instabilidade dinâmica, como tu comentaste. A gente sabe da nossa limitação de leito crítico cada vez pior, ainda mais agora no cenário COVID, né? A gente consegue deixar esse paciente em observação dentro da unidade vermelha 24, 48 horas, depois a gente consegue deixar ele na unidade intermediária do lado, né? Qual seria o tempo seguro, a gente sabe que isso é muito particularizado, mas desse paciente precisar ficar conosco ali na emergência, e a gente tem usado em média 3 a 4 dias, imaginando que ele possa estar dentro de uma janela de benefício ainda de alguma estratégia de reperfusão, assim, do ponto de vista prático, ficando na emergência esse paciente numa unidade ou vermelha ou semi-intensiva, qual seria esse tempo de segurança para depois ele ir para a enfermaria? Eu acho assim, acho que está de 3, 4 dias, eu ia dizer 48, 72 horas, porque vocês também tem muita mão já para fazer eco à beira-leito, tu vai conseguir acompanhar esse paciente, ver como é que evolui a função ventricular, ver os exames, né? Eu acho que 48, 72 horas seria adequado. A gente, aí no hospital, tem alguns leitos com telemetria, que seria uma outra alternativa também, né? Se tiver muita dificuldade em relação a leito ali. Mas o ideal seria realmente ficar numa unidade intermediária, né? Semi-intensiva, que é a unidade vermelha de vocês, por 2 a 3 dias. Né? Eu acho que tá adequado o que vocês estão fazendo, é bem isso mesmo, né? Acho que até a minha preocupação é justamente essa, é a deterioração que o cara que não precisou fazer, né, na chegada talvez precise nesse tempo aí. Uma coisa que a gente observou em alguns pacientes com TEP significativo, Gazana,
é a ausência da hipotensão ou da hipotensão relativa, mas, por vezes, uma taquicardia que chama atenção ou uma insuficiência respiratória, assim, dependendo da carga de êmbolos que esse paciente tem. É aquele paciente que está precisando de um suporte de oxigênio com máscara, com reservatório, né? Então, aquele paciente, pelo jeitão, tu olha o paciente, tu vê o enchimento capilar, tu vê o aspecto da pele do paciente, mas ele não tem ainda a hipotensão definida ou critérios clássicos da instabilidade hemodinâmica, como os guidelines colocam, né? E, por vezes, nesses casos, pode ficar a dúvida do benefício ou não trombolítico, né? Eu lembro de, nos últimos 6 meses, aí, ter acompanhado 2 casos em que a gente optou, porque como era uma carga de êmbolos muito grande na circulação pulmonar, e o quadro ventilatório chamava atenção, a gente optou por trombolizar o paciente. Ele tinha, claro, o ventrículo direito com disfunção, mas ele não tinha critérios clássicos de estabilidade, né? Queria que tu comentasse um pouquinho, às vezes, esse paciente que está no limbo, e claro que o tempo de observação é que vai te dar uma definição melhor, né? Mas a questão da insuficiência respiratória por si, tivesse uma comentada. Não, acho que você falou várias coisas interessantes. Claro, é aquele, né, é o paciente bem, que aí a experiência clínica, como tu já está há muito tempo nisso, tu sabe, né, olhando o paciente, às vezes na primeira hora não tem, uma hora depois já tem, né. Acho que tem algumas questões ali. Naquele quadro do último guideline, ele coloca dentro daquele quadro no meio, além da adição de VD, a questão de comorbidade, e isso aí, oxigenação, é uma coisa importante, né. O paciente que está com TEP com o Venturi é um paciente que tem tudo para deteriorar. Tá? E a outra que tu colocou, a taquicardia desproporcional, né, que é o que a gente chama de índice de choque, né, frequência cardíaca dividido por pressão arterial sistólica. Quando ele está mais taquicárdico, tem 140 de frequência cardíaca e 100 de pressão sistólica, é como se ele fosse chocado, né? Porque isso aí, na verdade, é uma taquicardia para compensar ele só não está hipotenso porque o coração está taquicárdico, né? E isso é um critério de mau prognóstico e a gente pode usar, né? Aí tu vai ter, né, nesse caso limítrofe aí, o paciente é jovem, né, tem uma vida longa, tem baixo risco de sangramento, né, tem sinais de quase deterioração, né. Eu já fiz várias vezes trombolítico assim também, né. Mas isso aí é importante, daí eu vou te dizer assim, pessoas com mais experiência, entendeu? Acho que a pessoa mais jovem, acho que num caso desse, tem que ligar para a TISA, para dizer, hoje dá para mandar, dá para mandar no Jutomo pelo WhatsApp e, né, fazer consultoria, né? Eu acho que... Porque isso aí é feeling, é o cara ser velho, entendeu? Ter visto um monte de casos que deu certo, um monte de casos que deu errado. Então, aí tu vai aprendendo quando fazer ou quando não fazer, né? Mas, no geral é não fazer, né? Só por causa dos exames, e só que monitorar. Eu acho que, no passado, eu lembro, assim, que era comum, assim, o paciente está bem, não está precisando de O2, pode ir para o quarto, né? Mas um cara com condição de VD, com troponina aumentada, não deve estar na enfermaria. Porque daí, quando tu vai lá ver, a enfermeira vai lá ver, o cara morreu, né? Teve morte súbita. Eu acho que isso, a monitorização é importante. Essa estratificação inicial, como a gente tem um acesso fácil a ela, né, a gente consegue separar bem e construir o cenário do PESE direitinho, né. Uma outra coisa que eu ia comentar rapidamente aqui contigo são, por exemplo, esse paciente que ficou conosco na emergência, passou o período de 72 horas ou 96 horas em observação, paciente de risco intermediário, tá? Ele é um paciente que eu posso considerar ele com segurança também para ele poder usar dos novos anticoagulantes na sequência, ou eu devo pensar que esse paciente, pelo tempo de observação, eu devo usar varfarina nele? De risco intermediário alto. Os estudos incluíram esses pacientes, né? Eles só excluíram os anticoagulantes orais diretos, só excluíram paciente chocado, tá? A questão dos novos, qual é que é a questão maior? É que tu não tem reversor fora da bigatrana. Então, não sei se a gente tem o Praxibind aqui, a gente tem o idalicizumab, não, no hospital. Não tem. Seria a única alternativa, mas o da bigatran, pelo estudo, tu tem que usar 5 dias de anox igual, né? Ele não pode ser direto. Sim. A gente ainda não tem no Brasil antagonista para Pixaban e Rivaroxaban, que poderia ser direto. Então eu fico um pouco receoso nesse paciente, né, em usar os novos. Eu prefiro deixar a Noxa, tá? Que ainda assim tem um problema eventualmente da reversão, mas menos pior do que esses novos.
E aí, quando ele está estável mesmo, né, passou os 5 dias, e aí eu passo para ou já passo o varfarin, se eu acho que ele vai ficar com o varfarin, ou para fazer sobreposição, ou daí vou com os novos anticoagulantes, né? Mas eu fico um pouco receoso, a gente não tendo reversor num paciente intermediário alto, sabe? Se for intermediário baixo, eu acho que dá. Intermediário alto, eu ainda fico um pouco inseguro. Perfeito. Mas poderia, assim, poderia, né? Uhum. A gente tem usado bastante novos anticoagulantes e alta precoce na emergência, né? Ótimo. Tanto que a maioria dos pacientes acabam não internando, até não chegam para as enfermarias por TEP, né? E isso realmente é um fato novo e bom, que é construir o cenário da segurança para alta e a população acaba tendo um acesso agora maior aos novos anticoagulantes. Né? Barateou bastante, assim, facilitou muito. A gente usa bastante, principalmente rivaroxabana, né, que é o nosso dia a dia mais comum, assim, da emergência, né. Ou então, os pacientes que não têm condições, eles acabam indo até para o hospital de baixa complexidade, ali como Santa Ana, para determinar a anticoagulação e usar varfarina depois. Então, a gente acaba manejando o grosso desses pacientes de risco baixo ou intermediário baixo na emergência ou fora, em casa mesmo. Isso certamente é um avanço do que era há 10, 15 anos atrás, era impensável a gente fazer isso, como tu falaste. Né? Eu acho que era isso, Gazana. Eu vou deixar em aberto aqui para algum dos nossos residentes, colegas das outras áreas que queiram fazer algum comentário, contratados que ainda estão conosco, né, já pelo adiantado da hora. Fique à vontade, por favor, pessoal, para a gente poder evoluir para os momentos finais. Eu ia perguntar para o Gazana do cenário da parada, ele acabou respondendo também que, seguida culpa dos nossos residentes, né, em relação à dose na parada, insuficiência respiratória, que eu ia te perguntar, tempo de observação para nosso cuidado da unidade vermelha. Eu acho que, da minha parte, as perguntas estão contempladas aí, Gazana. Deixa eu ver se tem alguma coisa no nosso chat aqui, senão o pessoal pode perguntar. Rafael, eu vi que o Rafael está aí, nós temos que fazer o protocolo novo que vai vencer daqui a 3 dias, Rafael. Vi que o Rafael está aí. O Rafael é o homem dos protocolos, temos que ir atrás disso aí. Daqui a 3 dias vence, Rafael. Obrigado, Lucas. Férias, coincidência, acompanhando a aula conosco, então mesmo de férias. Obrigado, Lucas. A experiência de vocês é aí com eco à beira-leito, que tem uns pacientes que tu não consegue tirar, né? Tu não consegue tirar para fazer... A gente tem uma experiência muito boa desses casos graves, onde, além de fazer o eco... Vamos lá, agora que eu consegui ligar o áudio. Eu estou à disposição. Acho que foi um protocolo que deu bastante trabalho, mas deu bastante gosto de fazer. Eu não estou mais no grupo de protocolos, mas o assunto me interessa. Não, então... Quem é que está agora, Rafael? Sabe? Dos protocolos? Sabe, Zé? Não, da parte do TEP, protocolos em geral, é o pessoal que é capitaneado lá pela Jerusa e pela Helena, né? Eu não sei exatamente quem... Tá. Não, eu vou falar com eles aí, porque agora, fazendo a aula, que eu me dei conta que vai vencer. E fica essa nossa sugestão, até como o Rafa tem participado ao longo dos últimos anos, aí foi um papel fundamental do protocolo de sepse dentro da emergência, né? Eu acho que ele é um nosso emergencista expoente aí para poder participar também de dor torácica, avaliação de dissecção aórtica. Ele participou de vários protocolos aí, Gazana. Perfeito, com certeza. Pessoal, não sei se me escutaram antes, estava atrapalhado aqui com o áudio, mas eu estou à disposição. Tá, beleza, Rafa, com certeza. Mais alguma pergunta, pessoal, por favor, que aí a gente já evolui para a nossa finalização, e agradecendo ao Marcelo pela disponibilidade aí, e excelente apresentação. Acho que a gente ganhou muito, essa aula vai ficar gravada, e posteriormente a gente vai fazer o lançamento oficial do nosso site do serviço de emergência, né, que é uma inovação agora que a gente está implantando, está quase pronto, onde essas aulas de protocolos vão estar à disposição no nosso site de serviço, para serem consultadas aí a qualquer momento, né, Márcio? Por favor, Márcio. Não, o site essa aula já vai para o ar em breve.
Eu só queria fazer uma pergunta no momento da alta dos pacientes, assim, para o encaminhamento, para o acompanhamento, se a gente deve manter todos eles com a pneumo, se a gente pode ter algum tipo de paciente que a gente possa mandar para a rede, como é que tem alguma recomendação nesse sentido? Formalmente não tem, mas assim, acho que um paciente que teve, por exemplo, uma embolia com uma causa bem determinada, né, de baixo risco, ele pode ir para a rede, a gente não vai ter perna, entendeu? Agora, um paciente, por exemplo, que tem risco de fazer tromboembolismo crônico, assim, o paciente teve um TEP muito extenso, ou teve um TEP, né, uma recorrência, ou teve um TEP sem fator, né, não provocado, acho que esse deveria estar na pneumo, né, ou teve um TEP grave, assim, maciço, né. Mas os outros, esses, por exemplo, que vocês atendem, que mandam direto para casa sem internar, acho que esses podem ir para a rede, a gente não vai ter perna, assim, né. Uma coisa importante, que agora tu perguntando isso eu me dei conta, às vezes, né, ainda tem bastante paciente que usa warfarin, né, a gente tem um pouco de dificuldade desse início, né, se o paciente entre tu dar alta e ele consultar no ambulatório de anticoagulação, às vezes os pacientes ficam meio perdidos, né. Por quê? Porque os ambulatórios de anticoagulação estão muito cheios também, né? Então isso é uma coisa prática que acontece e a gente ainda não conseguiu solucionar. Vocês mandam gente para casa? A gente usa o melhor em casa daí, né? Que consegue fazer coleta na casa do paciente, né? Mas o melhor em casa, eles acompanham o INR? Eu não sabia. Cara, eu fiz acho que umas 2 ou 3 vezes na vida, assim, não tenho certeza, mas não, eles acompanham, com certeza acompanham o INR, eu só... Ah, tá. Não, ótimo. Não, ótima ideia, não sabia o que fazia. A gente costuma encaminhar para fazer um primeiro controle, a gente usa o ambulatório também do PMI, da medicina interna, né, que a gente pode dar alta para eles, fazer a primeira reavaliação ali, em média 10 a 15 dias para coletar o TP do pós-alta, mas a rede acaba acolhendo, como o Márcio comentou, a gente acaba encaminhando esses pacientes para a rede, com as orientações, a nossa equipe do serviço social também mapeia onde o paciente mora, então a gente consegue, Rosana, dar um encaminhamento via rede e acaba não precisando acolher esses pacientes, até a secretaria coloca, como o nosso ambulatório de anticoagulação é muito sobrecarregado, que a gente deva deixar exatamente para o paciente com perfil de risco maior, né, que a rede tem condições de acolher e acompanhar a anticoagulação desses pacientes, né. Atualmente a fila para pneumo não está muito grande, sabe? Nos postos. Aí com a questão do telesaúde diminuiu bastante. Então acho que a gente fica menos inseguro em mandar para a rede também, né? E aí vem quando precisa. Perfeito. Eu acho que era isso, né, pessoal? Adiantado da hora, né? Vamos liberar o pessoal para descansar. Uma boa noite a todos. Obrigado, Gazana, pela aula. Né? E muito boa, muito legal, muito esclarecedora. Acho que foi muito proveitosa para todos aí, viu? Muito obrigado aí, cara. Uma boa noite. Obrigado pelo convite. Pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau.